pastores amigos que nos amparam, nos inspiram para mais esse encontro da noite de hoje, mais esse bate-papo, essa reflexão, essa conversa sobre espiritismo, sobre religião, sobre vivência espiritual, né? Para a gente poder acrescentar um pouquinho mais na nossa caminhada para o nosso entendimento e para que possamos realizar essa caminhada de maneira mais clara, né? De maneira mais compreensiva. Então, hoje nós vamos falar. Opa, ok? Por quê? Pronto. Hoje nós vamos falar sobre religião e vivência religiosa. Na verdade, esse é um assunto que é um assunto conhecido de vocês, porque nós falamos desse assunto ao longo das aulas, né? A gente vai sempre falando ao longo das aulas dessa diferença entre religião, vivência religiosa, mas nunca é demais a gente visitar o tema e falar um pouco sobre isso, refletir um pouco mais sobre esses dois temas, religião e vivência religiosa. Bom, então vamos tratar do conceito de religião. Aí nós já encontramos um problema. Por quê? Porque existem várias religiões, né, aí no mundo. Então é muito difícil de você ter um conceito fechado, porque você tem várias religiões. Então o conceito ele vai ser uma coisa assim que vai tentar abranger o máximo possível das práticas, dos aspectos sociais e culturais das religiões. Então, a religião é uma estrutura. A gente tem que entender a religião como uma estrutura que vai ter os seus aspectos que são relacionados àquela prática específica. Então, o budismo é uma estrutura, mas ele vai apresentar os vários aspectos dentro dessa prática, dentro daquilo que eles entendem como visão de mundo religiosa. Então, envolve os aspectos sociais, culturais de uma sociedade. A religião vai envolver toda essa questão, nós vamos, ao longo aí da reflexão, falar desses aspectos sociais e culturais, como que eles refletem no indivíduo em relação à religião. E essa estrutura, ela vai ser composta por práticas, por organizações, que são as igrejas, são os templos, os terreiros, as casas espíritas, as mesquitas, enfim, são os espaços onde se pratica essa estrutura, a religião. E esses espaços, eles têm normas, eles têm princípios que eles seguem para a prática de uma determinada religião, que são princípios morais, são as crenças, a visão de mundo, cada uma tem o seu texto sagrado, os lugares santificados dentro desse próprio espaço, tem os lugares santificados, tem as profecias e tem a ética, que vai, geralmente, todas essas organizações, essas composições, elas vão relacionar a humanidade com os elementos sobrenaturais, transcendentais e espirituais. Então, todos esses aspectos da religião, eles tendem a trazer essa relação do indivíduo com esses aspectos transcendentais, com o divino, né? Os aspectos espirituais. Então, essa é uma definição que fica assim mais próxima do que é religião, porque como eu falei para vocês, são muitas religiões, então uma definição fechada ela não existe. Existem algumas definições, mas elas são muito parecidas, muito semelhantes em vários aspectos, principalmente em relação às práticas. Bom, outro problema, a etimologia. A etimologia é a origem da palavra, né? E aí não existe um consenso acadêmico. Por quê? Porque existem duas propostas de etimologia
da palavra religião? A palavra religião vem do latim, religio, e existem duas etimologias para essa palavra, né? Para duas etimologias possíveis para a origem da palavra religião. Uma etimologia que vai surgir lá na origem, a origem dela é cristã, que vai surgir inclusive na Idade Média, e a outra romana, que vai surgir antes de Cristo. O que a gente precisa entender é que antes de Cristo já existia a prática religiosa, tá? Já existia a religião. Então, vai surgir um termo lá com os antigos romanos e vai surgir um termo depois, mais à frente, na Idade Média. Lá com os antigos romanos, lá no século I a.C., Cícero, que era um orador, era um escritor, ele era um político, ele era uma pessoa que tinha essa facilidade de comunicação, ele vai observar os cultos romanos antigos, porque os romanos, eles eram politeístas, né? Eles tinham vários deuses lá. Então, eles cultuavam Júpiter, eles cultuavam Juno, Netuno, Vênus, Apolo, enfim, eles tinham vários deuses. O Cícero vai olhar esse culto, essa forma desse culto, e ele vai propor o termo relegere. Esse termo relegere que ele propõe, relegere significa releitura. Então, ele está propondo que se faça a leitura e a releitura dos textos sagrados com bastante cuidado, com bastante reflexão, com bastante escrúpulo, com bastante entendimento, com bastante consciência. Então, ele vai propor que essa leitura deve ser feita várias vezes para que a gente tenha consciência, né, para que aquelas pessoas que praticavam aqueles cultos romanos antigos tenham consciência do sentido moral, do caráter íntegro que é a prática religiosa. Então, Cícero vai propor esse termo religere como origem, né, da etimológica aí da palavra religião. Aí lá na Idade Média, aí já é no século IV depois de Cristo, Lactâncio, né, que é um teólogo cristão, é também um padre da igreja, juntamente com Agostinho de Hipona e Tertuliano, eles vão propor um outro termo, uma outra etimologia para a palavra religião. Eles vão propor o religare. Nós tratamos mais o religare, tá? Nós conhecemos mais o religare. O religare, ele vai remeter a quê? Ligar novamente, né? O termo re é de novamente e ligar novamente. Quando ele propõe, o Lactâncio propõe esse termo, ele está fazendo o quê? Ele está buscando uma associação, né? Ele está tentando dizer que esse religare é uma ligação espiritual, moral ou transcendental com o divino. Por isso que ele vai propor o religar, se religar com o divino. Por isso que ele vai propor esse termo. Então, aqui nós temos dois termos. Na verdade, assim, a intenção aqui não é dizer esse está certo e aquele está errado. A intenção não é essa. A intenção é falar da etimologia, do surgimento do termo, né, religião, tá? Bom, desfeito esse nó, então, agora nós vamos ver o que é religião para a doutrina espírita. Eu sei que muitos já conhecem, né? Já ouviram falar desse discurso de Kardec, mas não custa a gente revisitá-lo, né? O espírito é uma religião? O Kardec provavelmente, eu não estava lá, mas ele provavelmente foi muito bombardeado com essa pergunta no livro Obras Póstumas, inclusive quando ele conversa com o sacerdote fala para ele, mais uma religião? Já tem tanta religião aí, mais uma religião? Então, nesse discurso, esse discurso é o discurso de abertura do Kardec, na sessão anual comemorativa dos mortos.
pensamentos, ele vai fazer esse discurso. E provavelmente, como ele já estava explicando várias vezes sobre o que é religião, então ele vai abrir esse discurso sobre o espiritismo é uma religião, ele vai abrir esse discurso tentando responder essa pergunta. Esse discurso está na Revista Espírita de 1868. Ele é um discurso longo, mas vale a pena ler esse discurso. Ele é um discurso extremamente coerente, claro, preciso, sensato, exatamente como Kardec trouxe a doutrina para a gente. Lógico que não dava para trazer o discurso todo aqui, né? Então eu peguei o ponto aonde ele explica por que que a doutrina, por que que o espiritismo é uma religião. Ele fala no sentido filosófico, o espiritismo é uma religião. E nós nos glorificamos por isto, porque é a doutrina que funda os elos da fraternidade e da comunhão de pensamentos, não sobre uma simples convenção, mas sobre bases mais sólidas, as mesmas leis da natureza. Então, quando ele fala no sentido filosófico, o que que ele está dizendo aí? Ele está dizendo que a filosofia ela oferece uma visão de mundo, tá? Então, no sentido filosófico, porque a doutrina também traz uma visão de mundo. Só que essa visão de mundo ela é baseada em princípios espirituais e morais, tá? E como uma religião, ela também proporciona, ela também orienta para o aprimoramento moral e espiritual dos indivíduos. Então, quando ele fala no sentido filosófico, é isso, ela orienta para o aprimoramento, ela traz, ela discute a visão de mundo, ela traz essa visão de mundo, então, por isso, sentido filosófico. Porém, ele traz um termo aí muito interessante, comunhão de pensamentos. Ele começa o discurso falando, explicando o que é comunhão de pensamentos. Então, ele fala que comunhão de pensamento quer dizer pensamento comum, unidade, intenção, vontade, desejo, aspiração. Ele está dizendo que uma assembleia aonde se reúne pessoas com um pensamento comum, de intenção, de vontade, de pensamento, vai irradiar um conjunto, vai se formar um conjunto harmônico, onde a impressão é agradável, tá? Vai irradiar pensamentos diversos, harmônico, aonde, se for harmônico, a impressão é agradável. Se for discordante, a impressão será penosa. Tá? Ele não está descartando essa possibilidade. Então, quando ele fala de comunhão de pensamento, é por isso que ele coloca a frase de Jesus, que está lá em Mateus, que Jesus diz: onde quer que se encontrem duas ou três pessoas reunidas em meu nome, aí estarei com elas. O que que Kardec está falando? Quando nós estamos numa comunhão de pensamento, desejos, aspirações, vontade, nós estamos irradiando pensamentos diversos, pensamentos harmônicos, lá estará Jesus, tá? Por isso que ele pode falar que é uma religião. Então, quando ele fala religião, ele está falando em comunhão de pensamento. Todas as reuniões religiosas, seja qual for o culto a que pertençam, são fundadas na comunhão de pensamentos. Então, Kardec vai trazer o sentido filosófico de religião, da doutrina espírita, e ele vai trazer o sentido de pensamento. Para aqueles que ainda não fizeram o segundo ano, nós temos uma aula que chama Pensamento e Vontade. E nós vamos estudar a força do pensamento. Nesse discurso, ele vai falar dessa força do pensamento. Okay? Como eu falei para vocês, não dava para trazer, né? Mas ele começa falando da comunhão de pensamento e depois ele vai explicar a força que o pensamento tem e a força que o pensamento tem nessa comunhão, quando você junta vários pensamentos, tá? Isso daí é só para quem fizer o segundo ano, hein? Estejam lá, tá? Mas aí Kardec levanta outra questão, né? Doutrina filosófica e moral. Aí ele fala
Ele mesmo pergunta, eu acho muito bom, porque ele já sabe que vão perguntar mesmo isso, então ele já faz essa pergunta, né? Por que então temos declarado que o Espiritismo não é uma religião? Por quê? Porque quando perguntam a Kardec, ele dá essa resposta da comunhão de pensamento e do aspecto filosófico. Por que ele não usa o termo religião? Porque o termo religião é inseparável da ideia de culto, porque ele desperta exclusivamente uma ideia de forma que o espiritismo não tem. Por isso que ele não usa religião. Só vai usar religião quando você tiver entendimento desse aspecto filosófico e dessa comunhão de pensamento. Aí você pode falar em religião sob esse aspecto. Quando você fala religião separado desses dois aspectos, você está falando de culto e forma. E é assim mesmo que as pessoas pensam, né? Quando você fala, o espiritismo é uma religião, a pessoa imediatamente já pergunta, como que é a prática de vocês? Tem que ajoelhar? Tem que não sei o quê? Não tem nem nada, nenhuma forma. Então, por isso que ele não vai usar o termo religião. A ideia, né? O vocábulo, essa ideia que traz o termo religião, é isso que Kardec quer evitar. Então, por isso que ele fala doutrina filosófica e moral. Tem o aspecto religioso? Evidente que tem o aspecto religioso, até porque nós temos aí o Evangelho segundo o Espiritismo, que traz os ensinamentos morais de Jesus. Mas esse aspecto religioso, ele é fundamentado pela filosofia e essa comunhão de pensamentos. Então, a pergunta, o Espiritismo é uma religião? Sim, fundado na filosofia e nessa comunhão de pensamento. Se você tira esses dois elementos, ele vai ficar só com a ideia de forma, e não é essa a ideia do Espiritismo enquanto religião, tá? Bom, então já sabemos que o Espiritismo é uma religião, mas ele tem alguns aspectos que devem ser entendidos para podermos falar que ele é uma religião. Agora nós vamos ver como que a religião caminhou ao longo da história, e aí nós vamos fazer esse caminho pela filosofia, né? Vamos olhar esse caminhar da religião pela filosofia. Por isso, ciência, filosofia e religião. Então, lá na antiguidade, né, não tinha divergência entre ciência e religião. Por quê? Porque a ciência não existia como ela existe hoje, né? Que Galileu vai lá na Idade Moderna estabelecer os critérios para separar ciência, filosofia e religião. Lá na Antiguidade, na Grécia Antiga, não existia essa separação. Então, não tinha divergência entre ciência e religião. A religião era uma cosmogonia. O que significa isso? Significa que os adeptos da prática religiosa, eles explicavam o mito, o mundo, o surgimento do mundo, através da mitologia. Então, eles usavam os mitos para explicar o surgimento do mundo. Aí, quem que aparece nessa história? Os filósofos pré-socráticos, né? Os filósofos da antiguidade. E aí eles vão se distanciar dessa explicação através da mitologia e vão trazer a razão para explicar o surgimento do cosmos, do universo. Enfim, eles vão estudar o surgimento do cosmos distanciados da mitologia. Quando a gente fala distanciados da mitologia, não é que a mitologia acabou, não é isso, tá? A mitologia, ela continua, tanto é que Platão, lá na frente, para explicar algumas coisas na filosofia dele, ele vai usar justamente a mitologia, né? Ele vai usar o mito da caverna, o mito de Ero, o mito de Atlântida, que já foi inclusive explicado aqui numa conversa filosófica. Então, o mito ele não acaba, né? Tanto é que hoje nós temos aí o Campbell, o Jung vai usar o mito para explicar muitas coisas na psicologia. Então, o mito não acaba. O que acaba é a explicação do surgimento do cosmos através da mitologia.
com o advento da razão, a mitologia, a religião perde o lugar na explicação do surgimento do universo. Já no período medieval, então nós estamos caminhando aí, no período medieval acontece exatamente o contrário, né? A igreja ela vai administrar os eventos humanos. Então, a igreja vai passar a ditar as regras. Então, a igreja vai começar a explicar o surgimento de tudo através dos dogmas que são trazidos para dar essas explicações. Então, a filosofia e a ciência, elas vão submergir, e aí quem vai ganhar espaço é a igreja, principalmente a escolástica, né, que vai trazer Aristóteles, com toda a sua lógica, os seus silogismos, e vai, a partir desse olhar, é que vai ser utilizado a igreja para explicar o surgimento de todas as coisas através, principalmente, dos dogmas. Aqueles que criticavam a igreja, evidentemente, eles eram punidos, né? Eles sofriam diversas penas, eram considerados hereges, eles eram excomungados, porque o que importava naquele momento era a explicação através da religião. Por isso, eles, inclusive, vão tentar fazer uma conciliação entre fé e razão. Tudo bem, a razão é importante? É importante, mas a fé também é importante. Essa discussão vai permear aí todo o período da Idade Média. Aí, acabado, né, a Idade Média, nós vamos chegar na Renascença. A Renascença vai trazer aí o reflorescimento de tudo que estava submerso. Então, a filosofia volta, a ciência volta, dando as explicações através da razão. A filosofia vai tratar da condução lógica do pensamento, a ciência se torna teórico-experimental, o que acaba sendo um problema para a igreja que está tentando manter aí o seu espaço, né? Mas a ciência vem e vai começar a derrubar vários dogmas que eles utilizavam para justificar o surgimento do mundo. E aí, com o advento do telescópio, com a invenção da imprensa, enfim, com todo esse avanço, que na época era um avanço tecnológico, evidentemente, vai surgir uma questão que é muito importante. O quê? A autoridade divina passa a ser questionada, coisa que não se poderia fazer lá na Idade Média. Né? Mas aqui, no período da Renascença, a autoridade divina, no caso, a autoridade divina era o Papa, né? Então, essa autoridade passa a ser questionada, tudo que é trazido por essa autoridade passa a ser questionado, e a ciência vai, aos poucos, usando aí a metodologia científica, né? O método desenvolvido lá por Francis Bacon, por René Descartes, vai usar essa metodologia, e aí vai surgir o conflito ciência e religião, que existe até hoje, inclusive, tá? Mas esse período é um período crucial, um período muito importante para trazer à luz esses conhecimentos e para trazer mesmo a separação, colocar a religião no lugar dela, colocar a filosofia no lugar dela e colocar a ciência no lugar dela. Tá? Aí vocês podem ver um telescópio, né? Aqui a imprensa, que era bem manual antigamente, hoje, nossa, com celular você faz uma entrevista, tira foto, um monte de coisa. E esse daqui é um quadro, né, que chama Primavera, de Sandro Botticelli. E podem, se vocês observarem bem, nesse quadro aparecem várias figuras mitológicas. Por isso que eu falei para vocês, o mito, ele não é abandonado, ele só é colocado de lado, porque, olha, agora nós vamos fazer uso da razão para poder explicar muitas coisas do universo. Então, a gente pode ver aí Vênus, as três graças, Flora, né, a deusa das flores, Zéfiro, que é o vento primaveril,
Mercúrio, Eros, então todas figuras mitológicas, porque elas não são afastadas do estudo e do entendimento. Só que o que vai preponderar nesse caso é o uso da razão para as explicações do mundo e do universo. Bom, e o cristianismo? O cristianismo é a religião preponderante, né? Maior religião do mundo. Chegamos então na religião que vai aí permear quase todo o mundo religioso. O cristianismo ele vai surgir na confluência do misticismo oriental, do messianismo judeu, do pensamento grego e do universalismo romano. O que significa isso? O cristianismo ele vai abraçar o misticismo oriental. O que é esse misticismo oriental? Esse misticismo ele vai trazer o elemento espiritualidade, contemplação, ênfase na oração, meditação. Ele vai trazer esse elemento da conexão direta com o divino. E o cristianismo vai abraçar esse misticismo oriental. O messianismo judeu é o Cristo, né? É Jesus Cristo que vai ser considerado aí pelos cristãos como um Messias, né? Para o judeu, uma ala dos judeus não considera Jesus como Messias, mas no Velho Testamento, no Antigo Testamento, existe a profecia, né, de que o Messias viria. Então, o cristianismo vai abraçar essa profecia e vai entender que Jesus é o Messias. O pensamento grego é porque a própria filosofia vai contribuir para a compreensão teológica e filosófica do cristianismo. Apesar daquele período de imposição da Idade Média, ainda assim, todo o estudo em relação ao cristianismo que vai surgir nesse momento, todo esse material, que é, inclusive, um material muito rico de informação, todo esse material ele vai ser estudado à luz da filosofia, do pensamento grego. Lá em Agostinho de Hipona, com Platão, né? Agostinho vai trazer Platão para explicar muito esse pensamento cristão, e depois nossa, esqueci o nome dele, hein? Bom, tudo bem. E depois Aristóteles, que vem também para explicar esse pensamento cristão. Então, o pensamento grego é que vai ajudar esse entendimento do cristianismo, e esse pensamento vai ser também incorporado no cristianismo. E o universalismo é porque, como era a religião que tinha um número maior de adeptos, porque nós estamos falando aí de Império Romano, tá? Então tinha um número maior de adeptos. O cristianismo ele entrava em várias religiões, por isso que o cristianismo acaba sendo uma religião universal, tá? Existem outras religiões que não são cristãs, mas a maioria é, é adepta do cristianismo. Então, por isso, essa universalidade, porque na época o Império Romano era um império muito grande, muito forte, e estava em todas as regiões. Então, o Império Romano vai levando o cristianismo para essas regiões onde ele vai conquistando. O núcleo da fé cristã é a fé num Deus, né? Porque aí nós estamos falando do monoteísmo, né? Que vai ser revelado pela Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Crença comum em todas as igrejas. Quando eu falo todas as igrejas, eu estou falando aí das igrejas que praticam o cristianismo e que têm essa fé que foi essa forma de prática que foi desenvolvida pelo cristianismo.
é uma religião monoteísta que coloca em primeiro plano a comunhão com Deus, por intermédio do Filho, Jesus Cristo, que é o Salvador da humanidade. Esse é o cristianismo, tá? A doutrina espírita tem outro entendimento em relação à Santíssima Trindade, né? O cristianismo, religião dos cristãos, está centrada na vida de Jesus e dos ensinamentos que são trazidos pelos apóstolos através dos evangelhos, né? Que representa aí a unidade do pensamento de Jesus. Eu trouxe um gráfico aqui para a gente poder entender um pouquinho, né? Então, esse círculo maior azul são os cristãos. Cristão, todo aquele que professa os ensinamentos do Cristo, tá? Dentro dos cristãos, nós temos os protestantes, que vão surgir lá com Martinho Lutero, na Reforma Protestante. Dentro dos protestantes, nós temos os evangélicos, porém também ainda cristãos. E aí, observem que eu coloquei os espíritas fora dos protestantes e dos evangélicos, mas ainda assim dentro do círculo dos cristãos. Por quê? Porque o espiritismo é considerado uma doutrina de base cristã, tá? Mas com algumas nuances distintas em relação às outras denominações religiosas. É uma doutrina de base cristã, mas ela vai ter alguns pontos que não estarão de acordo, por exemplo, com protestantes, com evangélicos e outras denominações religiosas aí denominadas cristãs, tá? Tudo bem até aqui? Alguém quer acrescentar alguma coisa? Falar alguma coisa? Não? Tá tudo ok? Então vamos lá. Estão entendendo? Isso é bom, né? A religião como sistema. O que significa isso, a religião como sistema? Quando nós entramos mais próximo, né, dos sociólogos, dos antropólogos, os filósofos mais recentes, quando surge aí essas disciplinas, a antropologia, a sociologia, eles vão estudar a religião, mas não o sagrado, tá? Não o divino. Não é essa a intenção do estudo de um antropólogo, de um sociólogo. A intenção é estudar a religião, por isso que é religião como sistema, porque a intenção é estudar como a religião, a prática religiosa, influencia na vida do homem. É essa a intenção. Por isso, aí ela vai aparecer, nesses estudos, aparece como um sistema. Assim como nós temos vários sistemas, né? Nós temos os sistemas que vão abarcar aí as instituições, como a família, como as comunidades, enfim. Então, eles vão estudar a religião, não o sagrado. A intenção deles não é estudar o sagrado, provar a existência de Deus, não. A intenção é como que a religião influencia o dia a dia, a vida das pessoas. Então, nós temos aí o David M. Durkheim, né? Alguns falam Durkheim, enfim. É um sociólogo francês aí, ele é um dos fundadores da sociologia moderna. Esses estudos, eles são, assim, bem recentes, pode ver que ele morreu em 1917, né? Ele vai interpretar a religião como sendo um sistema de crenças e práticas. Envolve o sagrado? Sim, mas ele vai observar como que esse sistema se desenvolve e possibilita o estudo da sociedade, os seus aspectos institucionais, ou seja, as organizações, as estruturas, as práticas, as formas, como que se compõe uma comunidade religiosa, enfim, é isso que eles vão estudar, como que isso influencia na vida das pessoas. Então, para o Durkheim, a religião tem um papel de ser uma grande integradora da sociedade. Olha que interessante,
né? Muitas pessoas entendem que a religião ela acaba sendo algo pernicioso, mas ele fala que não, que ela tem um papel de integrar a sociedade, assim como o patriotismo e o nacionalismo, porque todas as vezes que existe uma relação que envolve a questão patriótica, as pessoas acabam se integrando, tá? E a religião, ela vai ter esse papel na vida do ser humano, de integrar a sociedade. A gente precisa tomar bastante cuidado, porque esse papel de integrar, né, a sociedade depende de como ele é conduzido, ele pode ser um papel bom ou ruim, tá? Mas ainda assim integrador, né? Do ponto de vista sociológico, essa força integradora garante à sociedade o seu reajustamento social, equilibrando as tensões diversas. Que tensões diversas são essas, né? São as tensões étnicas, são os conflitos de classe, a intolerância, todos os problemas sociais. A religião, esse sistema que o Durkheim está estudando, ele vai ajudar a reajustar, fazer esse equilíbrio entre essas tensões que surgem entre os seres humanos, o homem de uma maneira geral, né? Mircea Eliade, ele foi um historiador das religiões, ele foi um escritor, ele foi um professor, enfim. Ele vai estudar também mitologia comparativa, filosofia da religião, também vai estudar a religião como um sistema. E o Mircea, ele vai entender que a religião é um sistema que vai oferecer compreensão do sagrado. A religião ajuda a gente a entender esse sagrado, esse divino, ajuda a gente a ter esse entendimento desse algo que poderia ser um mistério, mas a religião, ela vai ajudar nessa compreensão. E ela vai também, segundo Mircea, fornecer meios para que o indivíduo se conecte com esse sagrado, com algo que é maior do que ele, né? Mas ainda assim, a religião vai oferecer essa possibilidade dessa ligação dessas realidades que são realidades transcendentais. A religião é que vai proporcionar essa ligação. Isso é muito interessante, porque a religião ela vai trazer essa compreensão desse algo que é maior do que o próprio homem, para o Mircea. Ainda falando a religião como sistema, nós temos o Claude Lévi-Strauss, que foi um antropólogo francês. O antropólogo, ele vai estudar o desenvolvimento do homem desde a idade, né, lá da idade da pedra, ele vai estudar esse desenvolvimento. O Strauss, é, ele é de uma corrente que se chama estruturalismo. Então, ele vai identificar as estruturas que permeiam esses aspectos culturais, e uma das estruturas que ele vai estudar é a religião, tá? Como que essa religião é incluída aí nesse sistema, né? Como que essa religião ela vai moldar a maneira como a sociedade se organiza. Isso é muito interessante, né? Então, são várias estruturas que ele vai trazer, o sistema o sistema, ai, desculpa, o sistema cultural, as relações, ele vai entender, inclusive, aquilo que é subjacente, aquilo que tá oculto no ser humano, né? E ele vai estudar tudo isso, como essas crenças e mitos e rituais ajudam a sociedade a se organizar. E ele argumenta que certos padrões estruturais que influenciam o comportamento coletivo
poderiam ser encontrados em diversas culturas, sugerindo uma universalidade. O que ele está dizendo? Que certos comportamentos, mesmo esses comportamentos subjacentes, eles são universais. É, 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 todos os indivíduos eles vão repetir esse padrão de comportamento, né? Nas formas como seres humanos organizam os seus pensamentos, as práticas culturais, incluindo a religião. Então, ele vai estudar a estrutura da sociedade, da organização da sociedade, observando esses comportamentos, inclusive comportamentos que são subjacentes, que estão aí, ligados à cultura e, inclusive, à religião. Como que essas práticas organizam a sociedade. E essas práticas, né, que organizam a sociedade, elas vão se basear também, né, nas crenças, vão tirar das crenças, dos mitos, dos rituais, e ele entende que esse comportamento ele é universal nos indivíduos. Não sei se eu me fiz muito clara aí na questão do Strauss, mas a gente pode voltar a falar disso, né? Bom, cada um deles abordou o significado da religião de maneiras distintas. Lembrando, a ideia aqui não é falar do divino, do sagrado dentro da religião, e sim a influência da religião na organização da sociedade. Mas eles compartilharam a ideia de que a religião desempenha um papel fundamental na estruturação da sociedade e na compreensão e ordenação do mundo. Olha a importância da religião, né? Na compreensão e ordenação do mundo, proporcionando significado e coerência às experiências humanas. Quando você observa todas esse sistema, todos esses comportamentos, todas essas culturas, você pode entender a organização do mundo, você pode entender a coerência nas experiências humanas, nos comportamentos humanos. Então, religião e sociedade se mostram conjugadas indissoluvelmente no plano histórico. Então, a religião e a sociedade, elas vêm caminhando juntas desde sempre. É isso, elas são indissociadas, tá? Historicamente, a religião, ela tem uma influência preponderante no comportamento social do homem. Bom, ensino esotérico e exotérico. O ensino, a gente está falando aqui do ensino mais precisamente religioso, tá? O que significa esse ensino? Por que é que existe o ensino esotérico e o ensino exotérico dentro, precisamente, da religião, nas práticas espirituais, né? Esotérico refere-se a conhecimentos internos, secretos ou reservados a um grupo restrito de iniciados, muitas vezes ligados a práticas espirituais, místicas ou filosóficas. E o exotérico refere-se a conhecimentos externos, acessíveis ao público em geral. Então, o esotérico, ele é um tipo de ensino que vai ser proporcionado a poucos, tá? A poucas pessoas. O exotérico, não. Esse é acessível ao público de uma maneira geral. Mas por que existe esses ensinamentos, né? A emergência desses dois tipos de ensino está relacionada à necessidade de transmitir conhecimentos de maneiras diferentes. Aqui nós estamos abordando esses dois ensinos, mais precisamente no plano religioso. Porém, esse ensino ele vai ser utilizado aí nas tradições religiosas, em várias tradições religiosas,
filosóficas, sociedades secretas ao redor do mundo. Platão, ele fazia esse tipo de ensino. Na academia platônica existia o ensino esotérico, onde Platão discutia determinados assuntos só com os iniciados, só com aqueles que ele entendia que tinha condições de entender esse ensino, e outros ensinos eram esotéricos, aí eram abertos, destinados a uma audiência plana, ampla, tá? Bom, mas isso daí não vai limitar a pessoa a ter acesso a esse ensino? Por que que alguns podem ter acesso a um tipo de ensino e outros não podem? A ideia não é essa, tá? A ideia é que existem pessoas que ainda não estão no nível de compreensão. Por isso, esses dois tipos de ensino. Jesus, ele era, ele era adepto do ensino esotérico. Jesus era esotérico, tá? Quando ele fala, lá em Mateus, né? Quando ele fala, não deem o que é sagrado aos cães, nem atirem suas pérolas aos porcos. Caso contrário, estes as pisarão, e aqueles, voltando-se contra vocês, os despedaçarão. Então, o que que ele está falando? Ele falava para os apóstolos, né? Então, para uma plateia, uma audiência ampla, Jesus ensinava fazendo uso de parábolas. Quando ele conversava em particular com os apóstolos, os apóstolos diziam: por que que falas para eles por parábolas? E ele fala: não, porque eles ainda não têm condições de entender, tá? E para vocês também eu não posso falar tudo, ainda não falo tudo para vocês. Por quê? Porque os, o, as pessoas que ouviam Jesus não tinham condições de entender aquilo que ele falava aos apóstolos. E os apóstolos não tinham condições de entender aquilo que só mais adiante poderia ser falado. Já pensou se Jesus fala em mundo invisível naquele momento? Se ele já morreu por outras coisas, né? Imagina se ele fala em mundo invisível, se ele fala em reencarnação, né? Tudo isso não pode ser dito. Então, ele não compartilha ensinamentos valiosos, por isso que ele fala: não atirem pérolas aos porcos, não compartilha ensinamentos valiosos ou sagrados com pessoas que não têm apreço por eles ou que não estão dispostos a compreender ou valorizar esses ensinamentos. Na verdade, é isso mesmo. A gente tem que ir devagar. Não adianta a gente querer ir com pressa, querer ir correndo aos ensinamentos. A gente tem que ir aos poucos mesmo, e entendendo aos poucos, por quê? Os espíritos explicam por quê. Kardec pergunta: por que a verdade não esteve sempre ao alcance de todos? E os espíritos vão falar por quê. É necessário que cada coisa venha a seu tempo, tá? A verdade é como a luz. É preciso que nos habituemos a ela pouco a pouco, pois de outra maneira nos ofuscaria. Então, Jesus estava certo quando ele falava: não deem pérolas aos porcos, porque não adianta você tentar ensinar alguém que não está preparado ainda para entender. A própria parábola do semeador é assim, né? Ele vai semeando, ele semeia na pedra, aí só quando ele semeia numa terra fértil é que ele obtém bons frutos. É a mesma coisa. Não há, entretanto, para o homem de estudo nenhum antigo sistema filosófico, nenhuma tradição, nenhuma religião a negligenciar. Então, a ideia não é não dizer para você, tá? Não trazer a verdade. A ideia é, nesse momento, você não está pronto para a verdade, porque todos encerram os germes de grandes verdades, que, embora pareçam contraditórias entre si, espalhadas que se acham entre acessórios sem fundamento, são hoje muito fáceis de coordenar, graças à chave que vos dá o Espiritismo de uma infinidade de coisas que até aqui pareciam sem razão e cuja realidade vos é agora demonstrada de maneira irrecusável. Então, aos poucos a verdade vai sendo trazida. A verdade aqui, a ideia não é negligenciar a verdade.
a verdade religiosa, tá? A ideia é trazer essa verdade aos poucos para que não ofusque o nosso entendimento, a nossa visão. Bom, até aqui nós falamos de religião, eu trouxe um pouquinho, né? Porque o assunto é bem extenso, como vocês puderam ver aí, muitas pessoas estudaram religião, e lógico, não dá para a gente trazer tudo numa reflexão, mas a primeira parte do nosso título aí, do nosso tema, era sobre religião. Espero que eu tenha trazido algumas coisas aí para a gente poder discutir um pouquinho depois. E a segunda parte é vivência religiosa. O que é essa vivência religiosa? Vivência religiosa, de uma maneira geral, né? É a experiência pessoal, a prática de uma pessoa em relação à fé ou à religião que ela professa, tá? A vivência é a participação ativa, o próprio nome já fala, viver é participação ativa nas práticas religiosas, no caso da religião que tem rituais, crenças, busca, né, mais profunda com o divino. É única, a vivência religiosa ela é única para cada indivíduo. E por quê? Porque ela vai ser moldada conforme o meu comportamento, conforme aquilo que eu entendo, né? Pelas minhas experiências, pelos meus valores, pela minha interpretação da fé. Tá? Então, a vivência religiosa vai ter aí, pode incluir oração, meditação, participação em cerimônias religiosas, estudo de textos, também de textos sagrados, e aplicação dos ensinamentos religiosos na vida cotidiana. Isso é a vivência religiosa. E aí Jesus traz um exemplo para a gente do que é a vivência religiosa fantástico, que é a parábola do bom samaritano. Todo mundo conhece, né? Que é um sacerdote, e ele traz, nossa, ele traz assim que é para não ter mais discussão, né? O sacerdote, um levita, que são aqueles que conhecem a palavra de Deus, os ensinamentos, que leem, que estudam, que discursam em praça pública, na sinagoga, e eles passam numa estrada e tem um homem ferido e eles não param para socorrer esse homem. Aí vem o samaritano, né, que para os judeus são considerados impuros, são estrangeiros, então é um povo que é deixado de lado. E é justo o samaritano que não tem essa prática que para e socorre, né, o homem ferido à beira da estrada. Então, esse exemplo dessa vivência é muito forte nessa parábola do bom samaritano que Jesus traz para ilustrar também essa vivência religiosa. E religiosidade? Religiosidade é um sentimento maior. A religiosidade ela é inata, tá? Todos nós nascemos com esse sentimento de religiosidade, né? Ele é inato. É a fé praticada. Então, desde tempos remotos aí, o homem tem esse sentimento muito forte. Então, antigamente ele adorava o trovão, depois ele adorava o raio, depois ele adorava a pedra, depois ele adorava a planta, enfim, esse sentimento de religiosidade, ele está em nós desde quando nós entramos nesse planeta, tá? Esse sentimento de religiosidade, de intuição do mistério, é que vai nos levar a essa vivência religiosa. Então, quando ele é despertado, despertado que eu falo é no sentido de você procurar, buscar um caminho, e a partir desse caminho você vai passar essa vivência religiosa. Esse caminho não é necessariamente religião, tá? O caminho é um caminho que você encontra para fazer essa ligação com algo que está acima de você, tá? É esse caminho que eu estou tentando me referir. E aí, quando a gente fala em vivência religiosa, não tem como não trazer
o Gordon Allport, né? Que é um psicólogo norte-americano. Ele vai desenvolver a teoria da psicologia da personalidade e ele vai estudar o papel da religião na vida das pessoas. E aí ele vai trazer dois conceitos fundamentais, que é o conceito de religiosidade intrínseca e religiosidade extrínseca. Aqui, nesses dois conceitos de Allport, cabe muito bem a ideia de vivência religiosa, né? A religiosidade extrínseca, ela vai estar associada a motivos externos, né? Conformidade social. Então, eu vou à igreja, ou vou ao templo, ou vou à sinagoga, ou vou à mesquita, ou vou à casa espírita, porque lá eu vou me distrair um pouco, eu estou muito cansado, quero relaxar um pouco, enfim, né? Ou vou lá fazer uma prece para conseguir um lugarzinho no céu, etc e tal. Enfim, recompensa. Eu vou atrás de uma recompensa, né? Esse indivíduo com essa religiosidade, ele participa da prática, né? Mas sem necessariamente internalizar profundamente as crenças, tá? Essa é a religiosidade extrínseca. A religiosidade intrínseca, não. Essa tem a ver com a orientação religiosa, em que a pessoa abraça sua fé por razões internas, buscando significado. Essa religiosidade é um relacionamento pessoal com o divino. Eu crio essa relação com o divino, com aquilo que está acima de mim. O indivíduo com essa religiosidade intrínseca tende a incorporar suas crenças religiosas em sua identidade central e são mais propensos a viver de acordo com esses princípios. Você passa a viver de acordo com esses princípios que você acredita, tá? Com esses princípios vão orientar a sua vida. Essa é a vivência religiosa, tá? Essa religiosidade intrínseca que você incorpora. Ai, desculpa, gente. Que você incorpora na sua vida, no seu dia a dia, na sua prática de vida, na sua prática religiosa. Bom, e a gente não podia deixar de falar também, né? O objetivo da religião segundo o Espiritismo. Eu tentei sempre traçar um paralelo aqui com o Espiritismo, porque quando a gente vai lá na doutrina, a gente acha todas essas informações. Qual é o objetivo da religião com, segundo a doutrina espírita? Na verdade, esse item ele entrou bem depois, tá? Eu estava lendo o Evangelho e aí eu li, né? No capítulo 8, bem-aventurados os que têm puro coração. E ali o Kardec fala o objetivo da religião. E eu achei interessante, achei importante trazer o objetivo da religião, até porque o Kardec ele não está trazendo um objetivo visando a doutrina espírita, ele está trazendo um objetivo no sentido daquele que abraça a religião, daquele que tem essa vivência religiosa, que tem essa religiosidade intrínseca, tá? O objetivo da religião é conduzir a Deus o homem, qualquer religião, não só a doutrina espírita. Ora, este não chega a Deus senão quando se torna perfeito. Logo, toda religião que não torna melhor o homem não alcança o seu objetivo. O objetivo é tornar o homem perfeito para ele se aproximar de Deus. Todo aquele em que o homem julgue poder apoiar-se para fazer o mal, ou é falsa, ou está falseada em seu princípio. Tal o resultado que dão as em que a forma sobreleva ao fundo. Então, o que ele está dizendo aqui? Que a religião que está mais preocupada com a forma do que com o fundo, do que com o intrínseco, essa não vai levar o homem, né? Não vai conduzir o homem a Deus.
Nula é a crença na eficácia dos sinais exteriores, que é aquela que vai estar preocupada com a forma. Semelhantes religiões fazem supersticiosos, hipócritas, fanáticos, não, porém, homens de bem. Não basta se tenham as aparências da pureza. Acima de tudo, é preciso ter a do coração. Então, o objetivo da religião, segundo o Espiritismo, e aí ele está trazendo para todas as religiões, é conduzir o homem a Deus. Aquelas que não fazem esse papel, que não fazem esse movimento, ela não está objetivando é, isso que é proposto nesse sistema, né? Nesse sentido que é a religião, tá? Bom, então vamos concluir. Tudo bem? Podemos concluir? Então vamos lá. Cabe-nos distinguir o ser religioso do ser que tem uma religião, que é o que nós estamos falando aí anteriormente, né? Podemos frequentar um edifício religioso, atender às suas convenções e nem por isso sermos religiosos. O verdadeiro religioso é aquele que pratica a lei da justiça, do amor e da caridade, e isso em qualquer religião, tá? Na sua maior pureza. Assim, uma vivência religiosa na perspectiva espírita, agora aí nós estamos falando do espiritismo, né? Seria alguém que busca viver de acordo com os princípios morais, éticos e caritativos, associados à busca pelo entendimento espiritual por meio do estudo e da reflexão propostos pela doutrina. Então, eu acredito que nós estamos no caminho, né? Dessa, porque nós estamos aqui sentados, refletindo, discutindo, tentando estudar. Acredito que estamos no caminho. Nesse sentido, estejamos conscientes de que não é o rótulo religioso que nos levará a um aprimoramento pessoal e a compreensão da vida espiritual, mas o bem que fizermos ao nosso próximo, porque foi isso que Jesus fez ao longo da sua estada aqui nesse planeta. Atendamo-lo e teremos paz de consciência, apesar de todas as tribulações da nossa alma inquieta. E é isso. A bibliografia, aí eu faço várias pesquisas, né, para a gente poder ir juntando aí as ideias. Mas a intenção é essa: falar do que o que é a religião e o que é a vivência religiosa e o que o Espiritismo apresenta para a gente no sentido desse entendimento e disso que nós podemos fazer em relação a essas duas situações. Lembrando sempre que religião, vivência religiosa, uma está ligada à outra, mas existe a necessidade de nós estarmos atento a todo momento se nós estamos, de fato, praticando essa vivência religiosa. Eu sei que é difícil, não é uma coisa simples, né? Quando a gente traz o tema, a gente não está trazendo, dizendo que é simples, mas é algo que a gente tem que estar atento a todo momento no nosso dia a dia, na nossa vida, para podermos caminhar mais nesse sentido, dessa prática. Vamos lá? Alguém gostaria de falar alguma coisa? Não? Bom, eu me senti nas primeiras aulas de sociologia que eu tive na minha vida. Muito bom. Nossa, Gabriel, agora você foi fundo, hein? Sociologia é muito gostoso estudar sociologia. Você fez sociologia, Gabriel? Fiz sociologia, sim. É muito gostoso Mas, estudar a sociedade, né? uhum. É os fenômenos, né, sociais, né?
mas eu gostaria de ter me encontrado mais com a filosofia, sabe? Foi uma parede muito grande, né? Porque a gente é originário de famílias simples, né? E quando você não tem o costume cultural e intelectual desde pequenininho de estudar essas coisas que nós estamos estudando hoje, né? Filosofia, espiritismo, ciência, religião e tudo. Quando você entra nessas matérias, na época do colégio, ou seja, na faculdade, você encontra um muro muito grande de dificuldade para compreender tudo isso, sabe? Isso demora muito e você tem que fazer muita leitura para isso. É diferente de, por exemplo, fazendo uma analogia, de você encontrar um Chico Buarque quando era garotinho, desde pequenininho, ver um ambiente cultural do pai, dos amigos do pai, ver um ambiente musical e cultural de todos os amigos da família e desde pequenininho aquilo vai despertando nele aquele ambiente e ele desenvolve o seu talento com uma normalidade enorme, né? Quando você vem de uma origem fora desse ambiente, você tem muita dificuldade. Eu tive muita dificuldade no começo, né? Mas aí você suplanta com vontade de conhecimento, né? E eu me senti na sua preparação da videoaula de hoje, eu me senti nessas aulas aí. Então, Muito Gabriel, bom. você tem razão, é verdade mesmo. Eu, principalmente, eu sou daquela época que não se estudava filosofia, sociologia na escola, né? Então, eu também sinto essa dificuldade. Eu apanhei para falar de sociologia. Se eu soubesse, eu teria consultado você. Mas sabe o que que me consola? É que nós temos a eternidade, né? E quando a gente sai da carne, todo esse conhecimento que nós adquirimos aqui, ele não acaba, né? Eu acho isso muito, nossa, muito bom, né? Vamos trazê-los novamente e vamos dar continuidade. E nós temos a eternidade para estudar, para ler, para pesquisar, enfim, né? Bom, eu tenho uma teoria, né, que eu não sei se os colegas já pensaram nisso, né? Que todas as construções, todas as concepções que o homem criou e vai criar ainda de religião, seja pela vontade intrínseca, ou seja pelo interesse de manipulação, um dia nós vamos derrubando todos esses pilares, sabe? Um dia, quem sabe, né, nas próximas reencarnações nossas, vem algum de nós e faça um ensaio, né, filosófico, o mais próximo do que a gente aprende do espiritismo e de algo maior ainda que o espiritismo, né? Eu acredito muito que todas as concepções que a gente tem de Deus e de religião ainda estamos ainda patinando na mitologia, sabe? Então, quando realmente vier a concepção científica junto com a religião, a gente vai dar risada e falar, nossa, como a gente acreditava com tanta besteira em tantas coisas que nos passaram, sabe? Eu acredito muito nisso. Gabriel, por isso que teve acho que foi o último que eu trouxe, o antropólogo, que ele fala que a religião e a sociedade estão intrinsecamente ligados desde sempre. Então, mudanças vão acontecer até porque a sociedade muda, né? Então, consequentemente, acontecerão mudanças também na religião, né? Nos entendimentos, enfim, porque sociedade e religião caminham juntos. Rogério, você Exato. abre o microfone. Sim, claro. Você Tá quer falar bom. alguma coisa? Sim, por gentileza. Foi muito boa a sua aula, como sempre. Mesmo, é um incentivo. O elogio é um incentivo. Obrigada. Essa realidade espírita, a lógica, a simplicidade, se olharmos tudo que você apresentou e observarmos para onde está caminhando a humanidade, mesmo que ainda com grande dificuldade nós vemos o que os imortais nos dizem. O Espiritismo não é religião, então, como você tão bem explicou, nesse sentido simplório, de culto, mas as verdades imortais
a cada dia elas estão mais abraçadas, e me parece que um dia as religiões que perdurarem deverão abraçar essas verdades que são da natureza, e talvez fique mais fácil para nós, inclusive, nos relacionarmos com os nossos irmãos, né? Que tanta, às vezes, animosidade tem, tanta dificuldade tem para entender coisas que talvez para nós que já abraçamos o Espiritismo são simples, né? Mas é muito interessante observar a convergência, né? Essa, bem resumidamente, o lançamento do filme Nosso Lar, nós vimos aí mais de 550 mil pessoas, né, de quinta a domingo. Não são espíritas, a grande maioria, uma parte sim. O desejo de saber, né, o que acontece além dessa vida, as consequências, etc. e tal. Então, as religiões, em algum momento, deverão convergir para essas realidades que nem a ciência consegue abafar mais, não é mesmo? Isso, que são as leis morais, né? As leis morais, Perfeito. que a gente sabe que tudo tem que caminhar para isso, né? Que é a maior manifestação do divino que a gente pode ter entendimento, que a gente pode se aproximar. E tudo tem que convergir para isso mesmo, né? Para essa ordenação do universo. Certo? É Sim. isso mesmo. Mais alguém gostaria de colocar alguma coisa? Miriam está quietinha hoje. Não, foi Vou muito falar bom um mesmo. pouquinho, então. Miriam, fala você Não, primeiro. Paulo, pode, Como é que eu você... estou só falando que foi boa a sua explanação, tudo. E a própria lei do progresso vai se encarregar de que as religiões se progridam, o pensamento progrida, a sociedade progride, tudo progride. E vai realmente chegar um momento, não vai ser igual, mas vai haver um determinado consenso, as pessoas vão pensar com mais humanidade em si, né? E as coisas se harmonizam. Vai demorar um pouco, né? Ou muito ainda, mas a gente chega lá porque é a própria lei do progresso, não tem escapatória. Né? Isso, Então, muito bem trazido, Miriam. É isso. A lei do progresso justifica exatamente isso que o Rogério está falando, que é, vai chegar o momento que todos nós teremos conhecimento das verdades, entendimento ou contato com as leis morais, é o progresso que vai trazer esse entendimento. Só mais uma observação, sim. É, Os conceitos espíritas, né, é que serão abraçados no futuro por aquelas religiões que sobreviverem, né? Como nos dizem os imortais nas obras básicas. Os conceitos. Então, olha que extraordinário a gente imaginar os nossos irmãos de outras religiões abraçando os conceitos e com os entendimentos deles, mas convergindo para as mesmas ideias, né? Penso que isso seja de um, de um caminho sem volta mesmo, né? Da nova É, fase que nós caminhamos, né? No processo de regeneração. quando nós falamos em conceitos espíritas, a gente está falando dos ensinamentos que Jesus trouxe. Então, quando Jesus fala amar ao próximo como a ti mesmo, isso é um conceito universal, né? Não um conceito só da doutrina espírita. Então, são esses conceitos universais que vão se fazer valer, né? Eu posso falar uma Paulo? coisinha? Oi, desculpa, Gabriel. Não, o Paulo quer falar, pode falar. Bom, Vou então, falar, Tá. eu só depois, se já não falaram algumas coisas que eu ia falar, como a Miriam já cortou aí, antecipou, mas pode falar, depois, se for o caso, eu dou um pitaco. não, Gabriel. eu queria dizer o seguinte, colegas, do ponto de vista de praticante espírita, é claro que a doutrina espírita me elevou muito no
nos conhecimentos filosóficos dentro da religião, nas suas práticas morais e tudo mais, e eu estou muito feliz com o conhecimento do Espiritismo. Do ponto de vista de um cientista da sociologia, eu já coloco a coisa um pouquinho da seguinte forma, sabe? É que quem está certo, sabe? Não é quantidade, sabe? Então, 2 bilhões de budistas, 1 milhão de islamistas, 2 ou 3 milhões de cristãos. Quem que está certo? Do lado de cá, todos nós estamos certos em estudar o espiritismo e sermos cristãos por causa dos seus princípios, da sua moral. Do lado de lá do budismo, ninguém sabe o que é cristianismo. E eles estão certos nas suas crenças. Então, eu acho que há algo superior ainda a tudo isso, sabe? É nesse ponto que eu falo que ainda estamos evoluindo dentro dos aspectos da religiosidade e da espiritualidade. E isso é uma responsabilidade do homem, de cada um, sabe? Não é, a religião é só um parâmetro, sabe? De conhecimento. É o homem que vai ter que desenvolver a sua moral dentro, inclusive aqui para mim, como espírita, dentro das leis naturais, né? Até a Miriam citou a lei do progresso, para poder avançar nisso. Mas lá no budismo vai acontecer a mesma coisa. Nos religiosos intrínsecos do islamismo, sem ser os terroristas, vai acontecer a mesma coisa. Essa análise que eu faço é do homem, sabe? Assim como o livre-arbítrio é da responsabilidade do homem, a saída da espiritualidade dele, ele vai encontrar, independente da religião dele. Eu penso isso, entende? Sim, sim. O que a gente precisa entender, eu tenho uma amiga budista e ela fala assim, nós podemos falar sobre religião porque sem ter divergências, porque nós podemos falar dos pontos em comum. Então, Gabriel, quando você fala isso, mas o budista, o espírita, aqui no Ocidente nós estamos corretos, lá no Oriente, o que precisa ser trazido são os pontos em comum, porque todas as religiões, elas têm pontos em comum. É isso que precisa ser discutido, é isso que precisa ser trazido, é isso que precisa ser olhado, os pontos em comum. Como você pratica o seu culto, como você pratica o seu ritual, essa é outra história, isso é forma, tá? São os pontos em comum. Só contar uma historinha rápida aqui. Aqui no condomínio onde eu moro, o síndico resolveu colocar uma imagem de Jesus na entrada, né? E aí, um dia eu desci e ele estava lá todo na dúvida. Não sei se eu ponho, não sei se eu não ponho, porque tem um morador aqui que falou que ele é budista, aí você vai pôr Jesus aqui na frente. Eu falei assim para ele, coloca. Por quê? Porque o ensinamento de Buda, ele não é diferente do ensinamento de Jesus. Não tem diferença no ensinamento, né? Então, são os pontos em comum que você tem que trazer, aí a discussão vai fluir, tá? Aí, com esses pontos convergindo, aí o que o Ocidente pensa é muito parecido com o Oriente. A diferença é que, bom, o budista é Buda, o cristão é Jesus, mas os ensinamentos, eles têm muitos pontos em comum. Posso? Ângela, posso ainda colocar mais uma coisa rápida? Sim, sim. Ah, ok. E aos colegas, naturalmente. Essa convergência de ideias que você acabou de falar, os pontos comuns, há mais de 5 anos, nós sentamos na Universidade Federal do Espírito Santo com colegas de diversas religiões, o Núcleo de Estudos de Religião e Religiosidade, para tratar dos pontos em comuns. Então, veja, periodicamente, de forma metódica, nós sentamos lá com as lideranças do Estado de cada uma dessas religiões que aceitam, e ali um número maior de 15 lideranças, representando então 15 ideias, né, a discutir, e já dura mais de meia década, esse propósito saudável. Então, veja como nós já conseguimos andar, né? Procurando os pontos comuns. Muito bom. Ednilton, você quer falar? Você abriu o microfone, fica à vontade.
Então fala o Sidney, eu vou deixar você falar, Sidney. Você está provocando, você vai ver só. Depois você briga comigo, tá? Duas coisas eu ia colocar, né? A doutrina tem o dogma da reencarnação, né? Que é o que difere de outras religiões. Mas tem um ponto em Kardec que me chamou muito a atenção, que está lá na viagem de 1862. Desculpa, acho que é isso, né? É isso. Em uma das visitas que ele faz um comentário que eu acho muito interessante. Ele diz que nós não deveríamos rezar o Pai Nosso durante a assembleia, a reunião espírita. E pergunta por quê. Ele fala assim, sim, porque nós poderíamos ter companheiros muçulmanos que não compreenderiam o Pai Nosso. Então, a minha colocação é, né, a dificuldade, no meu caso, ainda é esta coisa da razão, da minha crença, das minhas verdades, né, com relação, por exemplo, ao cristianismo, quando você fez a colocação de, né, colocar o Cristo em frente ao prédio, essas coisas. Nós limitamos essa discussão quando nós trazemos essas ideias religiosas, pelo menos essa é a minha visão, em termos de dogmatizado, de culto, né, de crenças, né? Isso reduz um pouco essa abrangência que eu acho que o Espiritismo traz, que é poder dialogar com todos, apesar do dogma, como eu disse, da reencarnação, que é a única coisa que eu acho que ainda causa um certo incômodo em outras religiões, né? Eu não tenho conhecimento dessa fala de Kardec, tá? Se as colegas aí tiverem, puderem me ajudar, eu agradeço. Eu não tenho conhecimento dessa fala, mas eu entendo que quando Kardec está colocando isso, ele está colocando o respeito ao entendimento do outro, tá? Sim. Então, o que ele está dizendo não é assim, não, rejeitar a oração Pai Nosso, não, é respeitar o outro que não vai entender. Então, pode existir uma oração, pode ser feita uma oração que seja comum, né? Onde os dois possam ter entendimento e possam é, comungar desse mesmo pensamento. Esse é o meu entendimento, é o respeito em relação ao outro que não vai entender. Eu vou fazer uma prece aqui que o outro não vai entender, né? Então, por isso que eu volto a falar aí do você conversar sobre aquilo que é comum. Eu não, o que Kardec está falando eu não vou fazer uma prece que não é comum ao muçulmano, né, que você falou, que não é comum. O correto é fazer uma prece que seja comum para um e para outro, ou pelo menos cada um fazer a sua prece interiormente, entendeu? É esse entendimento que eu tenho. O Paulo fez que sim com a cabeça, eu acredito que seja isso, é o respeito ao caminho espiritual do outro que Kardec está trazendo, né? E quanto ao dogma da reencarnação, nós precisamos tomar muito cuidado, porque o espiritismo tem dogma? Tem sim, tá? Mas é o dogma de razão. Kardec vai explicar isso, é, é, inclusive nós temos aulas que vai discutir isso, é um dogma de razão, é um dogma onde ele vai ser estudado, vai ser discutido e racionalmente se chega na conclusão de que a reencarnação existe. Ele é um dogma de razão. Ele não é um dogma que foi trazido por Kardec, pelos espíritos, e aí há que se respeitar esse dogma, como muitos outros dogmas que são trazidos. Não, ele é um dogma de razão. Precisa tomar cuidado com isso. Existe sim, mas é o dogma de razão, tá? Tudo isso se resolve quando a gente entender o que é amar ao próximo.
quando a gente entender e praticar a parábola do samaritano, porque aí eu vou olhar o outro e vou enxergar ali uma face, tal como a minha face. Então, eu vou respeitar o outro. O outro é uma vida, como eu também sou uma vida. O outro não é melhor e nem maior do que eu. Somos todos iguais, todos irmãos, filhos do mesmo Pai. Então, todas as adversidades, todas as confusões, todos os pontos em comuns, tudo se resolve simplesmente nisso, amar ao próximo. Porque aí quando Como eu a ti amo, mesmo. como a mim mesmo, e Deus acima de todas as coisas. Porque quando eu penso nisso e eu começo a refletir sobre essa frase, amar o próximo, eu penso, bom, eu tenho que respeitar esse próximo, eu tenho que olhar esse próximo como uma pessoa e não como um número, não como um objeto, não como um estranho, mas como uma pessoa como eu, que tem todos os direitos que eu também tenho. Então, para que eu vou fazer uma guerra? Para que eu vou matar o outro? Para que eu vou sair fazendo coisas horrorosas por aí? É porque eu ainda acho que o outro não merece nada. Ou eu sou melhor do que o outro. E eu não sou melhor do que o outro. O outro é tanto quanto eu. Né? O amor é, como a gente fala, o amor de Deus é para com todos e igual. Ele não ama mais um do que o outro. Nem Jesus amou mais um do que o outro, já que Jesus é o modelo para nós. Então, nós estamos muito longe de praticar isso, mas precisamos começar a exercitar esse pensamento. Esse pensamento ele tem que vir na mente o tempo todo e a gente tem que começar a exercitar ele, que é difícil, mas se eu começo a pensar e eu exercito ele, toda vez que eu encontro alguém que me é difícil pela frente, isso pode ser meu irmão, meu filho, meu pai, meu avô, meu amigo, seja lá quem for, mas se eu exercito nessa hora que eu encontro uma pessoa difícil, eu falo, espera um pouco aí, vamos com calma, né? Quando é que está aquele ensinamento de Jesus? Eu não vou agir como Jesus, porque eu estou muito longe dele ainda, mas um dia eu vou chegar lá. Mas se eu começar a exercitar hoje isso, eu vou chegar um pouco mais rápido do que quando eu não exercitava. Então, é um exercício, é uma prática, e isso demora, né? Não é a prática que faz a perfeição, não era Aristóteles que vai dizer isso para nós? Quanto mais eu praticar, quanto mais experiências eu tiver, eu esqueci a palavra em grego agora. Praxis, phronesis, qualquer uma das duas aí. Praxis. Né? Então, é esse o ponto. O ponto é começar a praticar isso. É difícil, mas aos pouquinhos a gente vai chegando lá. A frônese, né, é você fazer com que essa prática ela seja uma moral junto, Sim. né? Então, é Então uma seguida da seria outra, né? aí Você seria pratica e fazer da tua praxis uma virtude. uma virtude, é isso aí. Aí ele se torna a frônese, né? Isso. Então aí é que vale a Por isso. pena por isso, né? Então, é o exercício que faz a excelência aristotélica, que se torna uma virtude, que é a frônesis. Então, é Bom, nesse ponto. É nesse aqui ponto nós que já a gente estamos tem que chegar. encontrando. Desculpa. Fala, Gabriel. Então, aqui nós já estamos encontrando algumas saídas, né? Os pontos em comuns e esse princípio atemporal e universal de amar o outro como a ti mesmo, entender que somos todos os filhos do mesmo Pai. Estamos, como você mesmo falou, nós estamos muito longe disso. Estamos mais perto da iminência de uma terceira guerra mundial do que propriamente dessa irmandade, infelizmente. Sim, mas se nós começarmos a pensar e praticar cada um
E a gente sempre fala, mas cada um vai demorar muito. Mas não tem outra forma. É. Como é que vai se modificar o todo se eu não me modifico primeiro, Não, claro, eu concordo. Eu só né? estou analisando o tabuleiro mundial hoje, só isso. Mas Sim, eu como eu concordo com a falei, proposta, como eu falei, entendeu? Gabriel, vai demorar um tempo, não tem como, não tem outra saída, entendeu? Porque as coisas não acontecem da noite para o dia, né? Não se tem saltos na evolução. A evolução é paulatina, ela pode ser mais rápida ou mais lenta, mas ela não pula etapas, É verdade. Se eu né? não me Você não, engano, não, o não tem Herculano, como, não tem como pular etapas, porque a partir do momento que você pula etapa, você fica defasado. Então, você tem que voltar para entender aquilo que você pulou para depois continuar. Então, não dá. E não podemos esquecer também que Kardec traz também lá no Livro dos Espíritos que a lei de destruição ela é necessária. Né? É meio pesado isso, mas ela é necessária. Aí é Tá? debatível, né? É debatível. a renovação, né? Nascer, Exatamente. crescer e morrer. O Herculano traz os textos dele, tem um, se eu não me engano, o Carlos fez esse comentário uma vez, sobre ser livre, sobre liberdade. Enquanto estivermos presos a conceitos e preconceitos, né, atávicos que a gente vem fazendo, a gente perde esta liberdade de pensamento e aquilo que o Gabriel falou, né, de podermos buscar sensos comuns que são muito maiores do que, né, as divergências. E as divergências são pelo em ovo, né? Como diz um amigo meu, tem pelo em ovo. Então, eu acho que isso é interessante quando a gente pode discutir e perceber que nós somos livres para tanto. Eu acho que a doutrina, a mim, me trouxe essa liberdade de poder pensar e discutir, né? Como é que é? O esotérico e o exotérico, né? Então, Isso. eu posso fazê-lo. Eu acho que essa é a liberdade que a doutrina me traz quando se pensa em religião, né? Isso. A ideia é refletir, a ideia é pensar nisso tudo que é trazido, naquilo tudo que nós encontramos na doutrina. Então, é por isso que nós nos reunimos aqui todas as segundas para fazermos essas reflexões. Que essas reflexões possam permear aí os nossos pensamentos, as nossas intenções, as nossas decisões e a nossa vivência. Agradeçamos aos benfeitores que nos inspiraram, que nos ampararam nesse trabalho de hoje. Estão todos convidados para a próxima semana. Assim seja. Obrigada, gente. Beijo. Obrigado. Obrigada, João. Obrigado, gente. Boa semana. Tchau. Fiquem Boa com Deus. Um noite. abraço. Obrigado, boa noite, Abraço. boa semana para Bom te todos. ver, Rogério. Obrigado. Idem, até breve. Até breve. Tchau, tchau, boa noite.